Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que lindo desenho eu preparei para a gente fazer juntinho. Volta lá no início do vídeo, pausa para copiar o risco e vem fazer esse trabalho juntinho comigo, tá? Aqui não vamos fazer fundo, porque depois eu vou bater o stencil. Então a gente começa já direto pelas folhas. E vou usar o verde oliva, o verde grama, o siena natural, o verde pistache e um pouquinho do marfim, tá? Aqui eu já adiantei uma folha, mas vamos pintar essas duas juntinhas. E eu começo por essa que tá dobrada aqui, ó. Pego um pouquinho do verde oliva, coloco lá no meu pratinho, dou uma diluída no aquarela silk. E pego também um pouquinho do siena natural, para deixar esse verde oliva mais envelhecido, tá? Já jogo junto ali, ó, bem diluído no aquarela silk, um pouquinho do verde pistache e completo a folha aqui no cantinho. Eu tô pintando primeiro essa parte do lado de baixo da folha, a dobra fica por cima, tá? Venho aqui no cantinho com um pouquinho do siena natural puro. Vou lá por cima, na parte de cima, siena natural, pego mais um pouquinho, jogo junto um pouquinho do verde grama, porque eu quero que essa parte aqui fique um pouquinho mais escura. E aqui no cantinho, ó, verde oliva puro, tá? Levo lá na beiradinha da folha, completando o meu risco. Venho também com um pouquinho do sépia, jogo aqui no cantinho, porque essa folha que já tá pintada faz um pouquinho de sombra ali na folha que eu tô pintando agora, tá? Venho com um pouquinho do marfim, dou uma clareada aqui nessa folha. O marfim é uma cor meio transparente, então só vai clarear mesmo, dar volume aqui na minha folha, tá? Jogo um pouquinho mais do lado de cima, ajeito ali até na beiradinha e vou pintar, ó, a parte de trás da folha, essa parte que tá dobrada, tá? Venho com um pouquinho do pistache, ajeito o cantinho ali com bastante cuidado, passo na parte de cima que dá dobra. Venho até na beiradinha. Aqui, ó, já venho com um pouquinho do marfim, quero deixar ela um pouquinho mais clara e vou jogando esse marfim, olha, levo até no meu risco, ajeito bem certinho, completo toda a dobrinha aqui da folha, né? Bem certinho. Ah, lembrando, tô usando o pincel da 421, o número 8, tá? Aqui por baixo da dobra dessa folha, eu jogo um pouquinho do sépia também, com o pincel sujo de verde oliva, tá? Faço uma junção de todas essas cores que eu falei, tá? Para ficar uma folha mais envelhecida mesmo. E aqui na parte de trás da folha, eu já quero ela um pouquinho mais claro, ainda mais clara, tá? Então, eu venho com marfim, dou uma clareada do outro lado também. Ajeito bem certinho o meu cantinho aqui, ó. Já passo um pouquinho de sépia para envelhecer ainda mais, tá? Ajeito bem, tampo bem a trama do meu tecido, ajeito aqui, fortaleço um pouquinho essa sombra. Venho, ó, com um pouquinho mais do marfim, dou uma clareada a mais. Conforme ele vai secando, ele já vai sumindo, então eu dou uma retocada aqui e na parte de cima ali também, tá? Com bastante cuidado, para não mexer na dobra que a folha faz, tá? Venho aqui, ó, mais um pouquinho, bem no cantinho, só um pouquinho mesmo. Olha só a sujeirinha do meu pincel, tá? Retoco essa parte aqui mais elevada da folha, dou pinceladinhas, ó, para dar volume nessa dobrinha, na parte de trás dessa folha. E com um pouquinho do verde oliva e do siena natural, eu faço algumas nervurinhas, ó. Não é para ficar muito visível não, tá? Só para dar intenção mesmo. E na parte da dobra ali da folha, onde que tá mais clara também. Venho com sépia e vou fazer algumas manchas secas, alguns machucadinhos já bem secos nessa folha. Então, eu venho com sépia em alguns lugares, ó, e faço algumas manchinhas, tá? Lembrando que aqui no canal eu já ensinei a fazer folha seca, tá? Com essas manchinhas assim, mais. Essas manchinhas já secando mesmo na folha, já tem aula aqui no canal, tá? Venho aqui do outro lado, contorno com um pouquinho de sépia, faço aqui, ó, bem sequinho a beiradinha e pronto, ó. Já venho para outra folha, pego um pouquinho do verde oliva e do siena natural, deixo a tinta bem diluída na aquarela silk. Misturando essas duas cores, a folha já vai ficar com aspecto de bem madura, assim, já secando mesmo, tá?
Então, ó, venho com essa mistura, passo aqui no começo da folha e vou trazendo, ó, pra ponta, tá? Deixo a tinta levemente no Aquarela Silk, porque eu quero tampar bem certinho a trama do meu tecido, e isso ajuda na hora de esfumar também essa tinta aqui no tecido, tá? Preencho do outro lado da folha, deixando o cantinho ali sem tinta, tá? Eu vou vir com um pouquinho do verde soft, pego junto com o marfim e vou dando uma claridade aqui, ó, no cantinho. Passo essa tinta com bastante cuidado, lembrando que eu tô usando o mesmo pincel, tá? Passo essa tinta e vou fazendo a junção com essa mistura de verde oliva e siena natural, tá? Venho aqui onde que eu deixei sem tinta, vou preencher também, pego um pouquinho mais do verde soft com marfim, preencho aqui bem certinho. Esse tecido, gente, é o tecido pé de galinha, então ele chupa bastante tinta, tá? Então, por isso que vocês me veem colocando pinceladas bem carregadas de tinta, tá? Porque ele enxuga bastante a tinta, tá? Ó, reforço do outro lado com essa mistura. Venho com um pouquinho do siena natural e o verde oliva, porque eu não quero parte muito clara, né? Não quero aquela diferença, é só para deixar um pouquinho mais claro. Venho, ó, com um pouquinho mais do siena natural e o verde oliva. Fortaleço aqui, ó, a parte do meio e aqui, ó. Já vou deixando, ó, um pouquinho mais escuro, faço a junção dessas cores bem certinho. Aqui venho com um pouquinho de sépia no cantinho para fazer a sombra, que é essa folha que tá por cima, faz aqui no cantinho da folha, tá? Contorno aqui, ó, bem certinho. Já vou fazer também o contorno aqui, ó, do caju. E esse caju aqui que tá por cima da folha, escurece a folha um pouquinho aqui, ó. Então, eu já ajeito isso com verde oliva e um pouquinho de sépia no pincel, tá? Venho, ó, com sujeirinha de tinta no meu pincel de verde oliva e siena natural e vou dando a impressão de nervuras, ó. Não deixo muito marcado, não, tá? Porque a gente não tá fazendo nada realista, tá? Apenas um trabalho bem feito, bem bonito. Então, eu passo o pincel, ó, e dou uma leve esfumada, apenas para dar intenção mesmo, de nervura, tá? Venho, ó, já com sépia, vou escurecer alguns lugares, deixar essa folha mais seca, aqueles machucadinhos que aparecem nas folhas secas, né? E é bem sépia. Então, ó, em alguns lugares passo sépia mesmo, faço uma nervurinha aqui, ó, eu dou um cortezinho, um machucadinho aqui na ponta, na beiradinha dessa folha com sépia e esfumo, ó, contorno em alguns lugares, aqui no meio vou fazer mais uma marcaçãozinha e aqui também, ó. Apenas coloco o pincel sujo de sépia, dou uma puxadinha, tá? Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do marfim e do verde soft e dou uma clareada, ó, em alguns lugares. Só para dar volume mesmo aqui na minha folha, tá? Dou uma pinceladinha aqui também e pronto, ó. Dessa maneira já vai ficando a nossa folha. Venho, folhas feitas, agora eu já venho para o caju. Vou usar o tangerina, o siena natural, o amarelo gema e o amarelo canário, tá? Vou brincando com essas cores, um mais claro, outros mais escuro. Aqui eu já adiantei esse com o amarelo canário. Fiz o cantinho ali, a sombra, onde que pega a sombra do caju ali, com um pouquinho de siena natural e amarelo gema. Já venho pro segundo caju, preencho aqui o meio com amarelo canário, tampo bem a trama do meu tecido e levo esse amarelo canário bem perto do risco. Passo pro amarelo gema, preencho bem certinho as duas laterais desse caju. Eu quero fazer aquele caju mais amarelo, tá? Então, eu preencho até bem próximo do risco. Agora, eu faço a junção dessas cores bem certinho, vou misturando bem. Ó, com movimento circular, eu consigo misturar bem essa tinta. Ó, se for necessário, jogo um pouquinho mais do amarelo canário, ó. Aí vai me ajudar, vai facilitar a mistura das cores para mim, tá? A mistura dos tons.
tá? Venho com um pouquinho do tangerina, bem pouquinha tinta, porque como eu disse, eu quero fazer aqueles caju mais claro. Jogo um pouquinho aqui e já esfumo. Venho do outro lado com um pouquinho só de tinta, jogo um pouquinho mais aqui, dou uma esfumada. Venho aqui, ó, perto da semente para fazer alguns pontinhos mais avermelhados. Na verdade, nem fica avermelhado, né? Com essa mistura do tangerina com amarelo gema. E aqui eu já venho jogando um pouquinho do siena natural junto, ele fica meio alaranjado, tá? A cor certa para se falar é essa. Dou uma pinceladinha aqui só com tangerina. E aqui, ó, já jogo um pouquinho só de tangerina nesse caju que tá lá por baixo, ó. Reforço aqui, ó, com um pouquinho mais de tangerina para ficar um pouquinho levemente avermelhado, tá? Venho com a pincelada do amarelo canário, tinta bem na pontinha do meu pincel. Eu já vou colocar, ó, um pouquinho de claridade aqui, ó, para definir bem o meu risco. Como ali, ó, tá perto da sombra, então aqui, ó, vai ser a contraluz, tá? Dou uma pincelada aqui também, tiro as marcações, tá, gente? Na hora que a gente mistura cor assim, tem que fazer a junção bem certinho. E aqui na beiradinha, ó, vou passar um pouquinho do amarelo canário também. Tinta bem na pontinha do meu pincel, já vou passando e fazendo a junção. E olha só, aqui no cantinho também vou jogar um pouquinho do amarelo, ó. Aqui eu jogo do amarelo gema, tá? Só para fazer, ó, esse detalhe. Aqui, ó, venho com um pouquinho do verde oliva e do sépia no meu pincel para fazer a sombra lá em cima, ó, no pezinho do caju, que a folha faz, ó. Ajeito aqui, dou uma pinceladinha e pronto. Já venho, ó, pro próximo caju. Começo aqui, ó, com o amarelo gema. Aqui, gente, eu tô começando com a cor mais escura, mas eu poderia começar pelo meio também com amarelo canário, tá? Tanto faz. Passo a tinta, levo até em cima do risco e já venho, ó, para o outro lado, jogando esse amarelo gema. E notem, ó, que eu vou deixando o miolinho ali do meu caju já mais claro, tá? É onde que eu vou colocar o amarelo canário, tá? Venho, ó, com uma boa pincelada do amarelo canário, passo aqui no meio, onde que pega mais claridade, e vou fazendo a junção com o amarelo gema, bem certinho, ó. Puxo lá pra cima, pra dar aquele aspecto de bem gordinho e dar bastante volume no meu caju, tá? Passo um pouquinho mais do amarelo canário, faço a mistura bem certinha, faço a junção das cores bem certinho, pego um pouquinho do siena natural e do tangerina, venho aqui, ó, próximo da semente, esse aqui já quero deixar um pouquinho mais avermelhado e puxo, ó, fazendo a junção bem certinha lá pra cima, tá? Como se começasse a ficar avermelhado aqui da semente, tá? Passo mais um pouquinho, venho lá de cima com um pouquinho de tangerina, faço a junção bem certinho. Ali, ó, aparece para mim um pedacinho do talinho do caju. Venho com um pouquinho do siena natural junto com tangerina para deixar aqui em cima, ó, um pouquinho mais escuro, tá? Principalmente esse lado aqui, ó, onde esse caju que eu pintei anterior faz um pouquinho de sombra aqui, tá? Misturo bem as cores, venho com um pouquinho do amarelo canário e vou fazer uma leve claridade, ó, bem pouquinho, só para dar um detalhe mesmo aqui, tá? Trago a tinta até embaixo, dou uma pincelada aqui no meio, viro meu pincel, venho com a tinta do outro lado para dar um pouquinho de claridade, definir o meu risco aqui, ó. Passo um pouquinho mais, bem pouquinho, e faço a junção. E olha só que bacana que já tá ficando. Um pouquinho mais do amarelo canário, venho aqui, ó, e ele quase nem aparece, ó. Misturo bem e pronto, ó. Dou uma pinceladinha aqui no meio para fazer algumas elevações e pronto, ó. Mistura a tinta bem certinha e pronto. Aqui uma pinceladinha do tangerina. E pronto, ó. Reforço, ó, aqui a parte de baixo desse caju com um pouquinho do amarelo gema, tá? E pronto, tá feito o nosso caju. Já vou fazer ali, ó, o talinho
aparece bem pequenininho, tá? Venho com o verde oliva e o sépia, preencho ele todo. Venho com um pouquinho do verde pistache e do verde kiwi e dou uma leve claridade, bem pouquinho, de um lado, tá? Só para definir mesmo aqui, ó, o talinho. Esse outro caju aparece bem pouquinho, ó, porque os talinhos estão lá por trás da folha. Então, dou só uma pinceladinha e ajeito. Venho com um pouquinho do verde pistache só para sobrepor essa folha aqui por cima do caju. E pronto, ó. Tá feito o nosso caju. Mas os cajus, gente, pelo menos os que eu conheço, né? Eles têm umas manchinhas, assim, algumas marcaçõezinhas. Ele reflete bastante o brilho e vem com umas manchinhas, assim, às vezes, né? Quando ele tá bem maduro, umas manchinhas escuras, bem pouquinho, mas vem. E eu vou colocar nesses daqui, ó. Então, eu venho com sépia, pincel número 2 e faço algumas marquinhas, tá? Não precisa exagerar, não precisa fazer muito grande, não. Apenas algumas marquinhas, tá? Com sépia, o pincel número 2, venho aqui, ó, perto da semente desse caju, contorno ali, ó, deixando um pouquinho, deixando os detalhezinhos, umas marquinhas maior e pronto. E agora, já passo para a semente aqui do caju, onde que tem a castanha ali. Vou usar o caqui, o cinza chumbo e um pouquinho do verde soft, tá? Então, passo o verde soft aqui, já adiantei ali uma castanha, mas vamos fazer essa daqui que tá bem de frente, juntinhos, tá? Venho, ó, passando o caqui, vou contornando aqui, ó, no miolinho, já passei um pouquinho do verde soft, venho com sépia e o cinza chumbo, agora vou deixar mais escuro as laterais aqui dessa semente, né, da castanha do caju. Aqui por baixo, ó, onde a semente, onde a castanha encontra ali a parte da polpa, né, do caju, fica um pouquinho mais escuro. Olha, então eu passo o pincel e puxo um pouquinho a sujeirinha para cima do caju, da parte amarela do caju, tá bom? Aqui, ó, venho contornando essa semente. Aqui, ó, faço um detalhezinho, puxo um pouquinho para cima, porque, como eu disse, ela tá bem de frente, aquela parte que tem a marquinha, né? E puxo um pouquinho pro lado. Tô usando o pincel número 2, venho com mais um pouquinho do verde soft, passo aqui, ó, deixando um pouquinho mais claro. Desse lado aqui, ó, com bastante cuidado, passo. Porque eu quero fazer essa semente, como eu disse, bem de frente, tá? Por causa da posição que o caju está. Aqui, ó, toda essa parte vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Misturo, faço bem certinho a junção dessas cores, ó. E ali, ó, já fica aquela parte enrugadinha, né, da castanha do caju. Puxa um pouquinho pra cima, como eu tinha feito antes, só pra reforçar aqui, ó, mais um pouquinho, fazendo aquele detalhezinho, né, que tem aqui na semente. Ajeito bem. Venho com a pinceladinha, ó, e deixo o miolinho ali um pouquinho mais claro, tá? E pronto, ó. Só retoco aqui, ó, deixo aqui um pouquinho mais claro. E nessa parte aqui, ó, vou dar uma leve claridade também, ó, lá pertinho do contorno, tá? E aqui nessa outra semente também, que eu ainda não tinha feito, já jogo um pouquinho. Venho aqui, ó, essa daqui, infelizmente, quase não apareceu. Passo o verde soft nela toda, aqui do ladinho. Venho, ó, com o caque, faço o contorno bem certinho. Eu vou ficar devendo para vocês uma semente de caju, uma castanha de caju, assim de ladinho, tá? Venho contornando bem certinho. Já venho, ó, com sépia e o cinza chumbo, tá? Passo aqui perto da polpa aqui do caju, contorno toda a parte, levando a tinta bem em cima do risco. Venho aqui, ó,
também dou uma entradinha aqui nessa semente, faço esse detalhezinho, e onde a semente, a castanha, encontra aqui, ó, com a polpa do caju, eu dou uma pinceladinha puxando pro lado amarelo também, com a tinta bem na quininha do meu pincel, eu faço isso bem delicado, bem suave, e completo aqui, ó, a parte da semente, tá? Venho com um pouquinho do verde soft, jogo aqui só um pouquinho para dar uma clareada e desse lado aqui também, tá? Venho com sépia, escureço aqui o cantinho só um pouquinho e pronto. Olha só, feito a parte aqui da semente, eu venho com um pouquinho do branco, porque o caju é bem refletor de luz, então, ó, vou colocar luz aqui na minha fruta, tá? Coloco o ponto de branco e vou puxando, ó, espalhando para os lados e puxando lá para cima, para me dar o formato de arredondado, bem gorduchinho aqui no meu caju, tá? Dou uma pinceladinha aqui, ó, porque como ele é redondo, vai refletir luz em alguns lugares, tá? Passo aqui nesse ponto de luz e dou um espalhado. Já venho aqui no próximo também, deito um pouco o meu pincel, tô com o pincel da 421, o número 6, e espalho bem, puxo lá pra cima. E aqui, ó, eu dou uma leve arredondada nesse ponto de luz, tá? Aqui, ó, mais um pinguinho de luz e dou uma pinceladinha em alguns lugares, ó. Olha só, nem precisa ser tão forte, tá? É mais claridade mesmo. Venho aqui nesse caju, coloco o ponto de luz, dou uma espalhadinha, nas laterais espalho bem, aqui, ó, como ele tá numa posição diferente, vai ficar bem retinho esse ponto de luz, e dou algumas pinceladinhas. Aqui em cima também vai refletir um pouquinho, e dou uma pinceladinha bem pequenininha, um pontinho bem pequenininho de luz lá perto do talinho, tá? Jogo um pouquinho mais, vou retocar em alguns lugares aqui, ó. Aqui também dou mais uma espalhadinha, para esse ponto de luz ficar mais espalhadinho. Pegar firme num lugar, assim, aparecer bem. E nas laterais ele fica mais espalhado, ó, tá? Dessa maneira. Venho aqui, ó, dou um pontinho também aqui perto da semente, tá? Esse daqui eu já vou usar o amarelo canário, ó, bem pouquinho, e notem como já dá a impressão de bem gorduchinho aqui, ó, assim como o caju é, tá? E aqui também, ó, com um pouquinho de amarelo canário, jogo aqui, ó. Aqui também dou uma reforçadinha e olha só, tá pronto aqui, ó, o nosso caju, tá? Venho, ó, com um pouquinho do sépia, bem diluído no aquarela silk, e aqui eu quero fazer um galinho, tá? Passo de maneira bem fácil, gente, só vou fazer um risquinho, bem simples, ó. Só para fazer um galinho mesmo, para ele não ficar solto, né? Pra gente dar naturalidade. E aqui, pelo lado de cima, ó, também vou fazer um talinho, como se tivesse esses 3 caju, tivesse grudado ali no mesmo talinho, tá? Passo o sépia, do outro lado, venho com um pouquinho do verde pistache e do siena natural, só para dar um pouquinho de claridade, ajeito bem, faço a junção bem certinho ali perto da folha, ajeito aqui em cima, ó, como se eu tivesse acabado de tirar desse caju lá do pé, tá? Não vou fazer fundo, como eu falei, venho com stencil, ó, eu escolhi esse stencil aqui, que ele é um pouco mais estreito do que o tamanho do meu desenho, então ele vai ficar como uma faixa lá por trás do desenho, tá? Venho com cinza lunar, pego essa tinta com pituá número 6, diluído no aquarela silk, e venho passando com movimento circular. Geralmente, gente, como eu já expliquei aqui no canal várias vezes para vocês, eu uso o stencil com batidinhos. Eu não vou fazer isso aqui para não balançar a câmera e não ficar balançando o vídeo para vocês, tá bom? Mas sempre com movimento circular. Na hora de contornar aqui os meus elementos, pego um pincel. Eu vou usar aqui o número 10 da 421, com bastante cuidado, eu circulo ali os meus elementos, as folhas
e o caju, tá? Vou mudar o stencil de posição, presto bem atenção para encaixar o desenho bem certinho. Posiciono, seguro com firmeza aqui e levo, ó, esse trabalho com stencil até lá na beiradinha do meu pano, tá? Só ter cuidado, repetir o desenho. Aqui eu preciso fazer, ó, essa parte que fica entre os caju. Posiciono ali da mesma altura, tá? Sempre com bastante cuidado na hora de contornar ali os elementos. Pego o pincel número 8 para fazer, que o espaço aqui é um pouquinho menor, já mudo, ó, pro outro lado, vou contornar com esse mesmo pincel aqui os meus elementos, o caju e a folha, com bastante cuidado para fazer um encaixe bem certinho e não passar com tinta em cima de onde que foi pintado. Vou repetir desse outro lado aqui, ó, o mesmo processo, tá? E olha só, todo o trabalho concluído fica dessa maneira. Esse trabalho foi feito com muito carinho para você. O risco desse trabalho está no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.